Salve, salve galera, mais uma quinta chegou e como vocês sabem, toda quinta tem Na Bio com André Maia, aqui direto da Lua Produções e sempre um bate-papo que pode ser algo cultural ou biológico ou quem sabe uma história de vida. E hoje eu vou trazer para vocês, vou apresentar uma figura que eu não conhecia. Passei a conhecer graças ao meu amigo Roberto Montanha. Lembra de Montanha, o Crispim? Montanha e o Crispim, lembra? O grandão e o pequenininho? Pronto, eles mesmos. Então, comecei a conhecer agora e já virei admirador. E já agradeço e apresento para vocês Dani Amaral. Dani, muito obrigado por ter aceitado. Prazerzão em você estar aqui. Conhecer um pouco mais da sua história, estou muito curioso, acredito que a galera também, muita gente curiosa, para você possa contar mais sua história e desde já, saiba que o espaço aqui está sempre aberto. Muito obrigado. Obrigada, André. Quero dar as boas-vindas ao pessoal também. Para mim é uma honra estar aqui, estou muito feliz com o convite. Gosto desse universo de animais, mas tenho sempre um pezinho atrás, assim. Então acho que hoje a gente vai aprender mais sobre isso, né? Hoje vamos colocar 2 pés para frente, porque aí você vai perder seu medo aqui. Eita. Quem sabe você sai daqui com a serpente no pescoço, ó, vai ser bem bacana, hein? Pode ser essa aqui de borracha, mas pode ser uma de verdade pode, também. Até aquela ali, ó, que é maior, aquela ali eu topo tá certo. também. A gente pode começar por elas e depois a gente vai aumentando o nível. Oh, meu Deus. Dani, deixa eu fazer uma pergunta primeiro a você, é o seguinte, eu queria saber, quem é Dani Amaral? Eu sou uma jovem do interior do Paraná, eu moro em Arapuã, lá no Paraná. Eu sou palestrante, sou youtuber também, tenho um canal no YouTube também, sou especialista em antifragilidade, que é uma habilidade da gente conseguir sair mais forte das adversidades. Aprendi isso ao longo da minha trajetória e decidi ensinar isso para as pessoas, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm consciência que a gente não controla o que acontece ao nosso redor, Sim. mas a gente controla o que a gente devolve para o mundo, né? Como a gente vai reagir ao que acontece. E eu posso reagir de maneira frágil, me derrubando pelo que aconteceu, de maneira resiliente, pegando o que aconteceu e saindo do mesmo jeito, ou eu posso responder a isso de uma maneira antifrágil, que é pegando o que aconteceu e saindo disso mais forte. E é isso que eu faço hoje. Total, entendo totalmente. E uma coisa, eu acho que a gente precisa tanto que as pessoas possam ser fortalecidas, Sim. Né? Porque às vezes eu vou falar uma coisa para você, eu me pego às vezes preocupado, pensando, poxa, por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse? E a gente tem que entender que a dinâmica da vida nem sempre acontece do jeito que a gente quer, né? Talvez esse seja o grande truque, o grande trunfo da vida é que as coisas acontecem nem sempre é do nosso jeito, nem sempre é da nossa vontade e muito menos no nosso tempo. E eu acho assim que quando a gente aprende a tirar das nossas costas o peso que não cabe a gente, que é o peso de querer controlar tudo, né? Coisas que não estão no nosso controle. Quando a gente tira das nossas costas esse peso, a vida fica muito mais leve. E a gente aprende a lidar com o que realmente é necessário, né? Sim, total. Uma pergunta que eu queria fazer que é o seguinte, Dani. Como foi que aconteceu? Eu soube que você foi um acidente que terminou acontecendo com você. Quando foi que isso aconteceu? Quanto tempo foi isso? E como foi? Você ainda lembra dessa situação? Lembro. Foi com uma cobra, na verdade. Não, mentira. Daí surgiu o meu trauma. Não, foi mentira. Uma anaconda. Foi uma anaconda, eu lembro. Mentira. Não teve nada a ver com bicho. Eu moro no interior e meu pai trabalhava na roça, né? Ele era agricultor. E um dia ele chegou da roça e ele foi lavar o trator que ele estava usando para trabalhar. E para lavar esse trator, ele usava uma bomba d'água ligada por um cardan, que é um eixo de ferro, como se fosse um ferro cilíndrico que fica girando muito rápido. Tinha essa peça lá no trator, no cardan. E eu acabei ficando em volta dele, né? Eu tinha 4 anos de idade na época. E eu comecei a brincar nessa peça. Então eu encostava a mão assim e tirava. Encostava a mão e tirava. E ela rodando, a peça rodando. Rodando, e é muito forte, extremamente forte. E eu lembro, assim, da sensação, sabe? Encostava a mão, sentia batendo assim e tirava. Só que uma hora eu acabei colocando a mão um pouco mais forte e ele enrolou na minha blusa. Aí eu tentei com a outra mão tirar e ele acabou puxando e arrancando os meus 2 braços. Meu Deus. E, na verdade, a grande questão é que o fato de ter arrancado os meus braços foi o que me salvou. Porque se não tivesse arrancado, eu teria batido, eu teria entrado ali e eu não teria sobrevivido. E a gente morava a 70 quilômetros do hospital mais próximo, né? Era bem no interior mesmo. Meu pai seguiu comigo pro hospital, né? Desesperado.
E passei por uma cirurgia lá de 8 horas e perdi muito sangue até Você chegar lembra lá, de na todo o verdade. trajeto? Você lembra de Eu todo? tenho flashes. Eu lembro Certo. do momento do acidente com muita clareza, da sensação. Lembro de chamar meu pai, lembro de estar com ele no colo. E eu lembro que foi do lado da casa da minha avó. E daí o meu pai correu na casa dela e falou: "Mãe, preciso de um lençol para enrolar ela". E daí ele me enrolou nesse lençol para ir comigo pro hospital, porque eu tava perdendo muito sangue, né? E eu lembro dessa cena, lembro da minha avó vindo com o lençol na mão. E quando eu tava dentro do carro, que meu tio foi dirigindo o carro e meu pai foi comigo no colo. Eu não lembro de sentir dor, de ter dimensão do que estava acontecendo. Eu lembro de sentir muito frio, como se eu tivesse encostado em uma coisa muito gelada. Eu lembro, assim. E eu lembro de ver o rosto do meu pai com muito sangue, mas eu não entendia muito o que estava acontecendo. E eu falava assim: ô pai, eu tô com frio, acho que eu tô encostando em alguma coisa gelada. E ele falava: calma, filha, a gente já vai chegar, já vai chegar. Ele falava Meu assim. Deus. E daí, a partir disso, eu lembro de flashes, assim. Eu lembro que isso é talvez um pouco de delírio, talvez um pouco de fé, eu não sei. Eu lembro que na casa da minha mãe tinha um quadro de São Jorge que tinha uma estradinha no fundo do quadro e uma imagem de Nossa Senhora. E a partir desse momento eu lembro de ver o carro seguindo essa estrada, sabe? E entrando naquela capela. E daí eu não tenho mais lembranças disso. Aí eu cheguei no hospital, e isso meus pais contam daí, né? Cheguei no hospital, fui pra sala de cirurgia, isso em Londrina. E passei pela cirurgia e quando o médico saiu, ele falou pros meus pais assim: olha, eu vou ser sincero com vocês. É uma menina de 4 anos de idade que perdeu muito sangue até chegar aqui. Ela só não chegou aqui já sem vida porque ela estava enrolada num lençol. Isso ajudou a segurar um pouco a hemorragia. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que corta os pulsos tem que ser socorrida imediatamente, né, para não Sim. morrer. Eu viajei 70 quilômetros até chegar no hospital. E ele falou: ó, é só um milagre mesmo que vai salvar a vida dela. A gente fez tudo que estava ao nosso alcance. E daí eu fiquei 11 dias em coma. Então, meus pais ficaram 11 dias sem saber se eu sobreviveria. E sobrevivi, né? Foi um período assim, a recuperação no hospital foi bem difícil, bem intensa, porque eu tomava antibiótico constantemente, porque tive muita infecção. E tomei soro na veia durante 40 dias, medicação na veia 24 horas. Então chegou uma hora que as minhas veias não suportavam mais, eles começaram a raspar parte do meu cabelo para colocar soro. Curativo, era muito doloroso, eles tinham que limpar todas as feridas todos os dias, né? Mas mesmo diante da dor do que estava acontecendo lá, eu lembro, assim, de coisas boas, sabe? Eu lembro do meu pai me animando, eu lembro da minha mãe comigo, eu lembro das outras crianças no hospital. Eu lembro de me admirar vendo a situação de outras crianças. Eu lembro de uma menina que tava lá com o corpo todo completamente queimado, que ela teve uma queimadura com água quente no corpo todo. E assim, o que mais me impressiona na minha história é porque eu precisaria ficar 3 meses lá, né? Quando eu consegui realmente acordar do coma, o médico falou: olha, pai, se preparem que vai ser no mínimo 3 meses aqui pra gente conseguir controlar as infecções, pra ela conseguir cicatrizar o machucado, né? A ferida. E eu ganhei alta com 50 dias, que foi muitos dias, né? Sim. 1 mês e meio. Mas E mesmo assim, superou todas as Mas mesmo expectativas, assim, né? porque quando o médico foi me dar alta, ele falou assim: olha, ela vai sair daqui hoje com menos tempo do que esperado, porque a força de vontade dela, de viver dela é muito grande. Pra gente era nítido o quanto ela queria se recuperar dia após dia. Mesmo com dor, mesmo com tudo que estava acontecendo. A gente sempre via ela bem feliz. Então, quando eu olho para esse meu passado, para essa história, eu não olho para uma história de dor ou de sofrimento. Para mim, ela mostra que, poxa, dentro da gente tem realmente uma força muito grande que consegue mudar a nossa realidade. Ela mudou a minha. Ela me salvou, ela me curou. Então, como que eu vou olhar para isso e me vitimizar? Vou passar a vida toda reclamando por uma coisa que aconteceu que eu não posso mudar? Ou eu vou olhar para isso de uma maneira diferente, usar o que eu tenho de recurso para me transformar, para ter a vida que eu quero ter, sabe? Então, foi um grande gatilho que hoje eu vejo que só me transformou porque eu escolhi transformar, né? Eu poderia ter escolhido reclamar e proxa e isso. Não, eu escolhi fazer o melhor com o que eu tinha. E foi essa escolha que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Caramba, que história divina. E Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso. É muito bom. É maravilhoso. Assim,
É a minha força e é a minha crença. E é assim, muitas pessoas me questionavam às vezes, né? Ai, sei lá, será que Deus fez isso porque ele tinha um propósito pra você? Eu não acredito que Deus tirou os meus dois braços. Eu acho que a gente é fruto das nossas escolhas. Foi um acidente que aconteceu comigo, mas ele permitiu que eu sobrevivesse porque ele acreditava que eu podia fazer o melhor com isso, entendeu? Sim. Então, quando eu assumi essa responsabilidade de fazer o melhor com isso, eu transformei não só a mim, como outras pessoas também. É essa minha escolha diária, entendeu? Usar do que eu posso, do que aconteceu comigo, do que eu estudo diariamente para inspirar e ajudar outras pessoas a se transformarem também. E um trabalho super, super importante. Que, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia ainda não conseguiram acordar para a importância da motivação, para a Sim. importância de você fazer o bem falando com as pessoas. Feito nosso amigo Montanha diz, eu conto histórias. Então, a partir do momento que você conta a história, você educa, você faz com que outras pessoas. Tem quantas pessoas você já conseguiu transformar, né? Que às vezes você não tem nem dimensão do que é Sim. isso, o que você conseguiu tocar e mudar e rodar a chave na vida daquela pessoa, né? Sim, e Então, através da internet também, né? É o que sim, eu falo. claro. A internet foi uma grande visibilidade para mim de pensar que se eu tenho o poder de alcançar mais pessoas, não só quem está presencialmente na minha palestra, mas quem está em qualquer lugar do mundo, por que não fazer, né? Então, por isso que eu comecei realmente a usar as redes sociais, usar o YouTube para ajudar outras pessoas que estiverem em qualquer lugar também. Ah, que bacana. Como foi reaprender? Então, na verdade, para mim foi mais fácil, porque com 4 anos de idade, eu não tinha aprendido muita coisa que eu precisasse reaprender. Então, eu era uma criança que ainda não tinha aprendido a escrever, né? Ou escovar os dentes sozinha, me pentear sozinha, eu ainda estava nesse processo. Então, eu acho que para mim foi mais fácil, porque eu já aprendi de um jeito diferente. Eu acho que o nosso cérebro é um organismo assim sensacional, porque parece que ele imediatamente transferiu para os meus pés a função das mãos. Só que eu gesticulo muito como se eu tivesse mãos, Sim. sabe? É muito engraçado isso, porque faz mais de 20 anos que eu perdi os dois braços e eu tenho a sensação como se eu estivesse falando, gesticulando e brinco assim que às vezes eu tô com o braço cruzado, vou tirar uma foto, eu coloco a mão na cintura. Então, eu tenho isso muito claro aqui, mas já passou imediatamente para os meus pés a habilidade de pegar, de segurar, de escrever. Eu já comecei no hospital um processo de reabilitação, né? Onde eles começaram a estimular se eu conseguiria me adaptar melhor escrevendo com a boca ou com o pé. Então, transferi minhas habilidades todas para o pé, né? Desde começar a aprender a escrever, a escovar os dentes, a me alimentar sozinha. Já fui começando tudo fazendo com o pé. Hoje, para mim, é muito natural, né? Vou fazer aqui, vou pegar aqui, vou colocar o pé. É muito engraçado. Virou, é porque, quer queira ou não, um processo, você passa por um mecanismo de adaptação, né? O Sim. corpo da gente ele é totalmente adaptável a algumas situações. E aí você tirou todo o processo de adaptação dos membros superiores para um membro inferior. E acabou ficando natural, né? Pra mim Eu hoje é acho que o natural. que você falou é perfeito, porque a partir do momento que você não tinha aprendido, você não precisou, tipo assim, desaprender para aprender. Isso, que é Não um é processo. resetar o cérebro para poder conseguir novamente trazer outro tipo de informação. Uma pergunta assim, o que foi que aconteceu? Você demonstra assim, você é uma mulher muito forte. Não é? Porque se você não fosse uma mulher muito forte, talvez você tivesse entrado em outro processo. Talvez também o simples fato disso ter acontecido, você sendo muito nova, isso também, de certa forma, fez com que você amadurecesse já sabendo do que se tratava e como você ia se portar com toda a situação. Porque eu acredito que também uma pessoa que acontece um acidente desse, quando ela já está mais velha, não que a gente não tem como comparar, isso é mais difícil, assim é pior, assim é Sim, melhor. mas é que são outros Mas, processos, sim, né? Como você falou, de desaprender e aprender de isso. novo. E pro seu pai? Como foi isso pro seu pai? Seu pai também teve a mesma força que você tem? Olha, é engraçado porque meu pai, ele sempre foi assim, Dani, quer fazer alguma coisa, vai e faz, né? Desde quando eu me entendo por gente, me estimulava a fazer sem ter medo, ir lá e tal. E tanto meu pai quanto a minha mãe, quando eu tava no hospital, eles me davam muita força, assim, o tempo todo, né? Ali, tamo junto, pra frente, me colocando pra cima. Mas eu lembro de, às vezes, acordar de madrugada e ver meu pai chorando na cama, sabe? E eu não dizia nada pra ele, assim. No outro dia ele tava bem, tava de novo. Hoje, sendo mais velha, é lógico que eu tenho outro olhar sobre tudo isso que aconteceu. Eu acredito muito que o sofrimento deles e a dor deles foi muito maior que a minha.
de ter, eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu acho que eu consigo imaginar a dimensão disso, de ter um médico falando, olha, é só um milagre que vai salvar a vida da sua filha, e entender tudo que tinha que acontecido, não ter contato com outras crianças com a mesma deficiência que a minha para poder trocar informação. Mas eles sempre me davam muita força e me tratavam como igual. Eu acho que isso foi fundamental, porque eu sou a mais nova, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E a gente cresceu da mesma maneira, sabe? Por mais que a minha mãe tivesse uma super proteção que é natural de mãe, né? De ter aquele cuidado maior comigo, será que ela vai conseguir fazer? Será que não é perigoso? Eles me tinham como igual, sabe? Meus irmãos também, eu brinco assim, que a gente jogava futebol, eles me colocavam pra catar no gol, não tava nem aí. Vai lá que é mais fácil pra gente fazer gol. Então, essa criação foi fundamental pra mim, sabe? Me ver como igual, igual mesmo. A minha mãe era sempre assim, olha, não ter os braços não te faz inferior a ninguém. Não ache que isso é um bullying, por exemplo, né? Se alguém te chamar de sem braço, não se sinta ofendida por isso, porque você não tem braço. Isso não te faz inferior. Mas também não se sinta superior a ninguém. Não te faz melhor do que ninguém. Então, se você quer se destacar, se destaque por quem você é. Então, toda a base de quem eu sou hoje foi por conta da formação que eu tive, sabe? A força que eles me deram, a criação que eles me deram de independência, de força, de correr atrás do que eu queria. Isso foi fundamental. Eu acho que quando você fala assim, igualdade, eu vou trazer uma história, não de comparações, mas uma coisa que eu percebi há muito tempo. Eu acho que meu amigo Montanha até lembra dessa pessoa que eu vou falar. A gente morava todo mundo em Olinda, em Jardim Atlântico. E tinha um menino que ele era lá do terminal, a gente chama Terminal de Jardim Atlântico, que ele tinha síndrome de Down, certo? E na época ele era criança com síndrome de Down, só que um exemplo. Foi a primeira vez, porque olha, naquela época, eu não sou tão velho não, mas naquela época as pessoas escondiam seus filhos, né? A pessoa tinha um filho com síndrome de Down, as pessoas escondiam, porque não tinha o esclarecimento que se tem hoje em dia, né? Não tem o esclarecimento. A pessoa, até as nomenclaturas que se usavam para falar de uma pessoa que tinha síndrome de Down, chamavam um mongoloide, não é? Que é uma nomenclatura que tem todo um processo histórico por trás disso. Isso naquela época era muito, muito complicado. Hoje em dia a gente já sabe que existe preconceito, sim. Sim. E que existe preconceito, eu vou dizer, comigo, que sou tatuado, entendeu? Então, muitas mães deixavam seus filhos ali dentro da bolha porque como se aquilo ali fosse uma proteção. E eu lembro que essa mãe, ela deixava ele, meu filho, vá brincar, vá pra rua, vá com todo mundo. E eu percebia que ele era totalmente diferente. Claro que todo ser vivo, todo ser humano, ele é diferente um do outro. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele era diferente dos demais. Por quê? Porque ele estava ali convivendo normalmente na rua, brincando com a gente. Coisa que quando eu ia interagir com outras pessoas que tinham a mesma síndrome, eu percebia por serem mais introvertidos devido a essa condição social, o lado social. Sim. E você falando isso, eu lembrei muito dessa mãe, desses pais, porque às vezes o melhor psicólogo que uma criança pode ter está dentro de casa. Sim. É a mãe e o pai. Eu lembro, a gente tinha uma banda que a gente ia tocar, uma banda de pagode, e ele ia com a gente, eu lembro que eu desenhei, ele tocava pandeiro, mas ele queria tocar flauta, e eu desenhei todas as posições de flauta num papel, da mão na flauta, dei pra ele e dei uma flauta a ele. E aí ele ficava brincando, ele não conseguia assimilar, mas eu fiz aquilo ali, dizendo assim, pô, se ele conseguir, vai ser massa, né? Eu também não tinha não tinha a maturidade nem o intelecto de chegar assim, não, vamos fazer assim, o passo a passo. Eu não sabia fazer. Eu apenas peguei de um livro que minha mãe teve e desenhei e dei a ele. E ele adorava, ele ia pro ensaio da gente. Tinha uma música de Ivete Sangalo que era cheiro de pneu queimado, né? E eu lembro que na hora do ensaio ficava e ele sempre ia pro ensaio com a flauta. Aí ele fazia pipi, a gente e só pra ele fazer o pipi, que cada dia era num tom diferente, mas não importava, porque esse lado psicológico do pai e da mãe na criação, eu acho que é fundamental
na nossa Sim. infância, né? E a inclusão, sabe? A inclusão, ela é fundamental tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa que não tem deficiência. Isso. Olha para você ver, você ter convivido com uma pessoa com síndrome de Down faz você lembrar até hoje. Sim. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla, sabe? De estar junto, de estar inserido no... Eu estudei toda a minha vida em colégio regular. Isso também foi incrível para mim. Quem convive comigo hoje percebe que a diferença é apenas física, entendeu? Sim. É uma coisa natural. Então, por isso que é importante que a gente tenha, que as pessoas com deficiência tenham voz, tenham vez, estejam Claro. nos lugares, tenham representatividade, se vejam, porque... E assim, graças a Deus com a internet a gente vem mudando isso, vem mudando as expressões que eram usadas antigamente, né? Vem mudando a questão de achar que essas pessoas não existem ou estão escondidas. Tem inúmeras... Pra mim, foi incrível a primeira vez que eu vi uma mulher sem os dois braços, porque eu nunca tinha visto. Eu achava que só eu existia Você era desse única, jeito. É, que eu era única. E ver ela fazendo as coisas que eu achava que eu não conseguia fazer, pra mim foi muito bom também. Então, hoje, com as redes sociais, eu conheço inúmeras meninas, sabe, com a mesma deficiência que a minha. E a gente troca muitas informações. Isso é muito legal. Ter realmente, porque... Pessoas com deficiência são 25% da população, é um quarto, é muita gente, E às vezes a gente ainda tá escondido, tá sem voz. Então é fundamental que estejam inseridos para que realmente haja igualdade, né? Sim. Todo mundo é igual. Total. E hoje em dia, já com toda a habilidade que você tem de manejar objetos com os pés, eu vi aqui que você pega a água, você bebe a água com o pé, você faz o story, tudo. O que é que foi mais difícil para você para desenvolver essa habilidade com os pés? E o que é que hoje em dia também você não consegue desenvolver? Olha, existem algumas coisas assim que são fisicamente mais difíceis, né? Se eu for lidar com uma parte de baixo da minha roupa, para mim é mais complicado. Não que com uma adaptação em casa a gente não consiga fazer também, mas eu acho que olha, eu não consigo pensar em uma coisa que tenha sido mais difícil, porque eu acho que as habilidades, elas, no meu caso, elas foram desenvolvidas conforme a necessidade, né? Então, assim, quando eu era criança, aprendi a escrever, depois comecei a aprender a segurar um garfo sozinha, a escovar meus dentes, depois quis aprender a dirigir, tirei carteira de motorista. Você dirige? Dirijo, tenho a carteira de motorista. Então, elas foram Não, desenvolvidas... Dani, como é esse processo? Explica um pouquinho aí. Olha. Como é? Porque um exemplo. A gente sabe que existem algumas adaptações em alguns veículos, né? Para pessoas que têm uma deficiência nos membros inferiores. Mas no membro superior, como é que você consegue? Então, eu aprendi a dirigir, André, num Del Rey 86, câmbio manual, terrível, a álcool. Era top, mas era álcool. E era azul, era bonito ele. Era bonito também, Del Rey né? antigamente era o carro dos médicos, né? Os médicos tudinho tinha Del Rey. Não, mas antigamente, né? Eu andava num Del Rey em 2010, aí não era tão agradável assim, né? O meu médico pediatra, ele tinha um e eu ficava assustado como é que veja como o negócio, eu vou mais uma vez denunciar a minha idade. Eu ficava assim, como é que um carro tinha um relógio automático em cima, assim, que o Del Rey tinha um relógio, e eu achava aquilo ali sensacional pra época, né? E o que o meu pai tinha era álcool, e eu moro no sul, né? Lá é frio. Então não pegava o carro a álcool no frio, era terrível, mas foi o carro onde eu desenvolvi minha habilidade de dirigir, né? Eu comecei aprendendo assim, ó. Eu segurava o volante aqui em cima com o pé esquerdo, e o direito ia no acelerador, no freio e na embreagem. E o Raí, foi o Raí, meu esposo, na época a gente namorava ainda, ele que me ensinou. Ele ia trocando de marcha. Então eu pisava na embreagem, ele mudava a marcha, eu pisava no acelerador e ia, porque como eu queria muito dirigir, eu sabia que eu precisava desenvolver uma maneira de aprender, né? E aprendi a dirigir desse jeito. Aí comecei a andar com carro manual normal, mas sempre alguém me ajudando. E eu comecei a pensar, se a minha única dificuldade é trocar a marcha, então um carro automático pra mim tranquilo, né? E quando eu peguei a primeira vez um carro automático, eu vi que não tinha dificuldade. A minha maior dificuldade para tirar a carteira de motorista não foi a dificuldade que eu tinha, foi a dificuldade que as outras pessoas colocaram sobre mim. Porque quando eu fui tirar a carteira de motorista, quando eu fui tirar a carteira de motorista, a dona da autoescola falou pra mim, olha, eu não atendo pessoas como você. E aqui no Paraná não vai ter ninguém que vai atender.
Quando a gente... E pior que isso é mais comum do que as É pessoas muito pensam, né? comum, é muito comum. E é isso que eu digo. A maior dificuldade de uma pessoa com deficiência não tá nela, tá no que os outros colocam sobre Quem ela. interagem com Tá ela, no né? que o outro coloca sobre ela. E ela falou pra mim, não, olha, não tem como, infelizmente. Você vai precisar de um carro adaptado, esse carro adaptado não tem aqui no Paraná. Aí eu falei, olha, mas eu dirijo o carro automático sozinha, não tenho dificuldade. Ah, pode até ser que você consiga, mas o perito do Detran não vai aprovar. Então, quando eu fui na autoescola, eu fiquei arrasada, porque era um sonho que eu tinha, assim, durante muito tempo. E ela falou, ó, não vai dar certo. E eu tive, assim, que me resguardar muito do porquê eu queria fazer aquilo, entendeu? Por que eu queria dirigir? O que significava pra mim? Pra mim era independência, era autonomia, era algo que eu sempre busquei na minha vida. Então eu falei, poxa, não vai ser o não dessa... aí que vai me impedir, né? E daí eu comecei a pesquisar sobre os meus direitos, o que eu poderia fazer. E daí eu descobri que se eu tivesse um carro adaptado meu, eu conseguia fazer as aulas da autoescola com esse carro. Não precisava ser o carro da autoescola, né? Aí eu passei por esse perito do Detran e ele não pediu nenhum tipo de adaptação pro meu carro. Porque eu dirigi lá com ele, ele viu que eu não precisava de adaptação. E daí mesmo assim eu ainda comprei um carro automático e fiz as aulas da autoescola com o meu carro. Tirei a carteira de motorista, hoje eu dirijo lá por tudo. Então você passou pelo perito Detran com o Del Rey? Não. Aí eu já tinha evoluído um pouquinho. Certo. Foi assim, eu aprendi a dirigir no Del Rey, né? Que foi o primeiro carro que meu pai tinha esse carro e eu namorava com o Raí não tinha carro, então a gente usava o Del Rey. Aí depois a gente se casou, daí a gente comprou um carro, aí depois eu comprei o carro automático quando eu fui tirar a carteira de motorista. Aí eu comprei esse carro automático e fiz as aulas com ele. Aí é o carro que eu dirijo hoje, né? Dirijo tranquilamente por tudo. Adoro dirigir, mas gosto de dirigir sozinha, sabe? Porque quando a gente dirige com o marido fica assim, ó. Faz assim, faz assado, coloca ali, vira aqui. Eu detesto, eu gosto de sozinha, ligar o rádio na música que eu gosto, ir cantando, aí eu vou em paz. Caramba, Dani, você é sensacional, sério. Porque eu vou falar um negócio pra você. Tudo bem que a gente às vezes se surpreende, não é? Consigo mesmo, né? Mas eu me vejo em algumas situações assim. Já parei alguns dias para pensar, para refletir, e eu me vejo muito fragilizado quando a gente fala um pouco, se acontecesse isso ou aquilo outro. Ainda bem na minha vida, eu tive algumas pessoas que eu convivi, feito esse menino que eu falei para você que tinha Down, e eu convivi também com outro grande amigo meu, que infelizmente ele nos deixou, acho que é 1 ano, 2 anos atrás, que era um grande sanfoneiro, chamado Diógenes Mariano. Ele era deficiente visual, tanto ele como o irmão dele, graças a Deus hoje ainda tá vivo, Danilo, quero mandar um abraço para Danilo também. E Oginho era um cara assim sensacional, que me fez enxergar a vida. Eu não enxergava a vida até conhecer hoje. E aí ele me fez enxergar a vida e entender como a vida é diferente do que eu via antes. Né? E eu acho que às vezes a gente passa por algumas coisas, não o seu caso, foi muito jovem, mas às vezes você está ouvindo aí, às vezes passou por alguma situação, e às vezes a situação que a gente passa, às vezes foi necessário para que a gente pudesse startar, talvez de outra forma, e a gente entender. Né? E eu acho que é isso que também o trabalho de você faz, funciona muito nesse sentido, né? Sim, então, a antifragilidade que eu falo é exatamente isso. Você pensar assim, isso aconteceu para que eu pudesse evoluir. E não que isso aconteceu porque eu sou um derrotado, porque eu sou um fracassado, porque a minha vida é difícil, porque é tudo comigo, porque eu não consigo evoluir. Isso aconteceu, ok, não posso mudar. Como que eu posso evoluir com isso? A vida é uma constante evolução, a gente precisa estar em evolução. Então é exatamente isso que eu prego hoje, que eu faço no meu trabalho. Muito bom. Hoje em dia, existe alguma coisa que Dani precisa de ajuda? Você falou, pronto, as roupas de baixo, você precisa de ajuda. Mas fora isso, tem alguma outra situação que cabelo, que você... né, amor? Tem um cabeleireiro particular. Que adora quando eu peço pra prender meu cabelo, fica bravo. Aí eu falo, prende assim. Ele fala, eu não sei. Mas dá certo. Que bom, então. O que é que Dani veio fazer aqui em Pernambuco, em Recife?
Primeira vez aqui na Terra? Ou... Não, é a segunda vez. Segunda vez. Eu vim em 2019 a trabalho também, junto com o Montanha, fazer um trabalho então aqui. já conhece o Montanha de longas datas. Conheço ele desde 2019, mas parece que a gente é irmão de alma, assim, há Sim. muito tempo. A gente teve uma conexão muito legal, a gente estava até falando sobre isso hoje. E eu vim em 2019 e retornei agora a trabalho para a gente fazer o Rolê Empreendedor, que é um projeto do Sebrae, onde a gente vai nas escolas palestrando, falando sobre empreendedorismo para o jovem. Mas o empreendedorismo além do CNPJ, que todo mundo pensa, né? O empreendedor é aquele que tem empresa. A gente fala sobre o empreendedorismo, sobre características, atitudes, habilidades que a gente pode desenvolver como um empreendedor, como visão de futuro, comunicação, esse tipo de coisa. E meus avós eram pernambucanos. Meu pai vinha com os meus avós praticamente todo ano para Pernambuco, que eu sempre tive muita vontade de vir para cá, porque eu cresci com raízes nordestinas, ouvindo meus avós com sotaque daqui, comendo a comida com gosto daqui. E o meu avô faleceu em 2013 e a minha avó faleceu em 2016. E a primeira vez que eu vim para cá foi em 2019. E eu fiquei extremamente emocionada quando eu tava indo embora em 2019, porque eu queria muito que eles vissem, sabe? Que eu tava aqui, que eu tava na terra deles. E quando eu vim, os meus avós paternos são pernambucanos e o meu avô materno também é pernambucano. E eu cheguei lá contando pra ele, né? Nossa, avô, eu comi uma buchada e eu fiz isso. E os olhos dele brilhavam, assim, lembrando daqui. Então eu tenho um carinho, assim, gigantesco por Pernambuco, como se eu fosse daqui. E tá aqui de novo agora com essa possibilidade de visitar o sertão. A gente vai passar por 27 cidades aqui do estado. Vamos pro sertão a partir do dia 8, agora de novembro. Então tá sendo uma experiência para mim, tanto profissional quanto pessoal, muito enriquecedora. E eu garanto que a experiência deve estar sendo muito mais enriquecedora para os alunos que estão tendo a oportunidade de conversar com você, conversar com Montanha, com o Crispim. Sim. O Crispim tá ali caladinho, mas ele acaba sensacional também. Eu tenho um quadrozinho que eu faço aqui, Dani, eu queria fazer com você. Esse quadro tem essa ampulheta e esse quadro eu chamo de Na Bucha. Na Bucha porque é uma linguagem pernambucana, nordestina, mas é praticamente eu plagiei Marília Gabriela. Então é assim, eu digo uma palavra e aí se você puder responder com uma palavra, massa. Se você achar que essa palavra precisa de uma explicação mais aprofundada, aí também você fica à vontade. Tá certo? Okay. Então a gente vai fazer uma Na Bucha com 5 palavras. Tá, bora. Tá certo? Então, bora lá. A primeira palavra é empreender. Transformar. Família. União. Trabalho. Paixão. Vencer. Realizar. Dificuldades. Superar. E a última palavra, futuro. Futuro. Nossa, essa foi difícil. As outras foram tão fáceis. Futuro, eu acho que talvez vai ficar repetitivo tudo que eu falei, mas é transformação. Eu acho que transformar, evoluir, essa é a razão da gente seguir em frente. Que bacana. Então eu vou aproveitar e vou refazer essa última palavra. Assim, o que é que Dani quer e onde é que Dani pretende chegar? Eu quero que as pessoas se lembrem de mim como um instrumento de transformação. Não só como superação ou como inspiração, mas como um instrumento de fato, que ajudou elas a se transformarem. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço como palestrante e o palco para mim, a visibilidade, as pessoas, o contato com elas, para mim é o que me move. Então, quero muito continuar nesse trabalho de palestras internacionalmente, em mais lugares possíveis, para ajudar realmente as pessoas a se transformarem. Então, eu me vejo assim, como um nome que as pessoas associem à transformação, sabe? Como uma palestrante realmente reconhecida para fora e que ajudou as pessoas a se transformarem, a se desenvolverem. É isso que eu quero para mim. Transbordar, é isso que eu quero para mim. Que o que me enche
não caiba dentro de mim, mas que transborde na vida de outras pessoas, que não fique só comigo. Que bacana. Então, já que você quer transformação, quer transbordar, né? Vamos falar de vencer. Vencer seus medos. Vencer. Lacrimeja. E aí eu queria convidar você, já que eu viajei muito na sua história. Primeiro eu queria parabenizar por todo o seu trabalho, parabenizar a Montanha, seu esposo também, que deve ser um cara sensacional, porque para estar do lado de uma mulher sensacional também tem que ser um homem sensacional. E queria dizer que aqui está sempre de porta abertas. Vamos marcar outro dia para que você possa voltar e possa trazer mais coisas. Vou começar a interagir, nem interagir, mas começar mais a participar para entender mais como é a sua dinâmica, seu trabalho. Já coloquei lá para lhe seguir no Instagram, porque eu vou querer acompanhar de perto isso. Só que deixa eu te falar do meu trabalho. Diga. O meu Deixa trabalho eu me concentrar. são com essas figuras aqui. Um deles, né? Aqui no nosso estado, eu estou à frente. Bateu um calor, né? De repente. Recife ficou tão quente. Eu trabalho com resgate de fauna silvestre, certo? E esse é um dos trabalhos que a gente faz, além da educação ambiental. As pessoas ligam pra gente, pessoa que encontrou um animal, sei lá, machucado, um animal que não é normal ser encontrado em casa, como são animais silvestres. Esse aqui é exótico, porque a serpente aqui é uma pitombola ou pitombol, porque ela fica nesse formato. E as pessoas ligam pra gente, a gente faz o resgate, leva o animal pro órgão ambiental e depois o órgão ambiental trata desse animal, tria esse animal, reabilita esse animal e sempre que possível devolve esse animal para a natureza. Uhum. Só que alguns animais são mutilados. Não podem mais voltar para a natureza. Uhum. Na maioria dos estados do Brasil, praticam a eutanásia. Eles são eutanasiados, porque não tem mais como ele se adaptar ao meio ambiente natural. O cérebro humano, ele consegue se transformar. Uhum. Dos animais, eles não têm essa habilidade. E pensando nesses animais, a gente está fomentando aqui dentro do estado de Pernambuco o primeiro zoológico 100% de animais mutilados. Então são animais que eles não podem mais voltar para a natureza, mas que eles vão servir como... Eu não queria usar a palavra arma, porque a palavra arma eu sempre remete para mim a coisa ruim. Mas eles vão ser utilizados como estratégias para que a gente possa provocar a educação ambiental nas crianças e elas entendam que aquele bicho ele só está naquela situação devido à ação antrópica, devido ao tráfico de animal silvestre. Então, o nosso maior objetivo de vida é combater o tráfico. Não na linha de frente, que isso aí é papel da polícia, e sim na linha de conscientização. E uma das coisas que a gente mais faz para conscientizar é fazer com que as pessoas percam os seus medos. Por quê? Esse animal é um dos animais mais discriminados pela sociedade. É claro, Dani, que se fosse um animal de vida livre, eu não iria tocar nele assim, porque ele iria me morder. Eu acho que na sua cabeça deve estar passando, mas essa aí não morde? A minha sensação, sabe qual é? Qual é? É que ela vai pular aqui, ó. Você toca no meu pescoço, assim, ó. E ela não tem nem boca pra isso, mas eu tenho a sensação que ela vai abocanhar meu pescoço inteiro. Assim, Olha. E ela vai dar um bote. Ela dá bote, essa? Dá, né? Olha, ela tá viva, né? Então, o que acontece? O animal, a gente pergunta, ela morde? Eu digo, ela tem dente. A boca dela, ela abre 180 graus. Ei, então dá meu pescoço. Tá certo? E a Eu outra preferia não coisa ter que eu queria essa dizer a você, de todas as serpentes, essa daqui é uma das serpentes que as pessoas usam como pet, mas são uma das mais tranquilas que existem. Certo? Não se preocupe, que não é um animal venenoso, peçonhento, porque se fosse eu também não estaria assim. Eu sou doido, mas não sou burro. E eu queria que você, do jeito que você interpreta sua vida, com o tato dos seus pés, eu queria que você tivesse a experiência. Você tá filmando, mano? E aí, tá ó. filmando, poxa. Eu queria que você... Eu vou pedir até pra Nanda filmar essa também. Eu queria que você tivesse a experiência do tato com esse animal. Não, peraí. Põe a Eu vou cabeça. levantar. Você consegue aqui em cima? Não precisa chorar, você tá emocionado, eu sei. É muita emoção quando a gente vê os animais. Dá licença, faz ela olhar pra lá. Ei, olha pra cá. Eita, ela é surda, eu esqueci de dizer. Tudo de bom pra você. Como que é o nome dela?
Essa aqui é Nala. Tudo Todas de as bom minhas pra você, serpentes são personagens do Rei Leão. Essa é a Nala. Eu vou colocar a mão aqui, ó, segurando a cabeça dela. Enquanto você toca nela, eu seguro aqui um pouquinho. Ela tem esse comportamento de sempre se esconder, tá vendo? Eu vou vincular na minha cabeça assim, ó. Eu sou uma Pô, guerreira. Isso, Eu já superei tanta coisa. Que é um Isso. bicho desse, né? isso. Aí vem a minha hora pensando assim, por que eu vou fazer isso, velho? Só Vamos fazer o seguinte. se você não pode apoiar a cabeça dela só pra Eu posso pedir que você coloque o pé em cima da mesa e eu coloco ela em cima do seu Não, pé. não. Eu segurando a cabeça Peraí, dela. minha E eu só cadeirinha. solto quando você disser que eu posso Não, soltar. tem que ser aos pouquinhos, eu vou ter que encostar aqui. Mas se eu encosta nela, só pra eu ver se ela não vai fazer assim, ó. Não, faz nada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ai, menina. Pô, minha Nossa Senhora. Montanha, você me coloca em cada uma. É isso, porque ela tá paradinha, velho. Eu tô pensando que é um objeto, porque se eu ver ela mexer. É quentinha, é dura. Eu acredito que você só vai ter a sensibilidade mesmo se eu colocar nessa parte aqui de cima. Eu vou chorar, velho. Eu vou abrir a boca, chorar e vai ser incontrolável. Eu sei, eu já É a passei, primeira vez que eu passei. vejo alguém abrindo a boca chorando. Geralmente são os olhos. Nossa, é. E ela é bonita, né? Que ela é dourada. Não é? Essa bicha é. Então, É, a gente tenta. pronto. Bora lá. Coloca o pé aqui mais. Mas a cabeça dela vai ficar onde? Depois do pescoço. Geralmente presa ao... Mas ela vai vir com a cabeça assim em mim? Não, vai Ó, não. mas Eu vou deixa segurar te falar, aqui. e se ela morder? Sério mesmo? Não, ela não vai te Eu morder. tenho Não. 20 palestras pra fazer ainda. Não, mas se ela te Eu morder, ainda olha, nem não se recebi do preocupa. Montanha. Ela não. Ainda A bem Montanha que tá não é assim, do morde, governo, viu? Morde. A Montanha tá ali assim. Ó. Então, Mas fica segurando a cara. Tipo, É. do jeito que você tá, põe a parte de Isso. trás. sim, né? total. Isso. Eu só vou soltar depois que ela tiver confiança. Quando você tiver confiança, eu solto, tá bom? É. Meu Deus do céu. Pode respirar, tá bom? Vê só, Dani. Tira uma foto dele pra mim. Esses animais, Ela vai me apertar, ela vai quebrar meu pé. Não vai, não. eles são animais que a maioria da sociedade tem preconceito contra eles. Mas por que a gente tem a sensação que ela vai pular na garganta e Devido estrangular? ao grande processo histórico. Que se a gente for parar para pensar, até na época da Bíblia, né? Até naquela, a pessoa já se falava sobre as serpentes, que eram animais malignos, né? Que foi que induziu a Eva a comer a maçã. Sim. Então isso já vem um processo histórico muito grande perante esses animais. Esses animais, pelo contrário do que a gente pensa, eles nos ajudam. Porque eles são predadores de roedores. Sim. Eles controlam a população dos ratos. Eu acho que eu tenho mais medo do rato do que da cobra. Pois, ainda, e do deve que ter girafa. mesmo. Porque os ratos eles conseguem transmitir muito mais doenças. Eu garanto a você, se fosse um rato e eu colocasse ele no seu pé, seria muito mais fácil ele lhe morder do que esse animal aí. É claro que uma serpente dessa não é agora que você vai sair aí pela natureza Pega fogo, não. tentando estar interagindo com alguma serpente, né? Não vai rolar. Porque se esse animal fosse de vida livre, ele já teria te mordido também. Mas não porque ele é maligno, e sim pelo simples fato dele vai se defender. E aqui eu tô invadindo ela, né? E aí o seguinte, pelo menos ela tá tranquila, ó. Perceba que ela não tá se movimentando, ela tá parada, ela tá super Quem tá tranquila. com movimentando você. é eu, que tá tremendo. aqui É, embaixo tô da- percebendo. de reação. Às vezes quando eu toco assim, ó. Só pra ver se a gente faz uma emoção mais um pouquinho, né? Aqui, ó, Nala, aqui. Vai. Olha que dedinho gostoso, Nala. Não, mas agora eu tô bem mais tranquila. Tranquila. Eu achei que eu não fosse conseguir chegar perto, sabe? De verdade. Valeu a experiência. Não é? Eu achei que eu não ia dar conta. Tá sentindo a Sou textura guerreira aí mesmo. dela, como é? Tô. É bem Eu estranho. tinha certeza, desde que eu lhe vi, pela primeira vez que você iria tocar. Ah, é. Não. Agora, vou dizer um negócio a você. O Montanha passou quase um ano pra poder pegar a nossa serpente, viu? Oh, Bom, até hoje ele começa a suar. É, mas eu tenho medo ainda. Tchau. Bem. Mas Então, eu tenho medo do rosto dela. é. Ela me encara, ela tá olhando e pensando. Ah, ela encara. É porque geralmente as pessoas acham assim, né? Quando a serpente tá olhando, já ouvi falar disso, quando ela tá em forma de S é porque ela vai dar um bote. É.
Geralmente é mesmo. Mas no caso dessa aqui, não. E ela Tá certo? alcança a minha garganta daqui? É, Será não, que não. filme influencia isso? Influencia demais. Influencia, né? Influencia não só a gente temer alguns animais, como também passa informação errada. Quer um exemplo? Me diz aí como é um barulho de uma coruja. Uhul. Pronto. Todo filme bota uma coruja com barulho de pombo, não é não? Olha aí. É verdade. Às vezes ela até faz um barulho que ela faz assim, uhul. Mas geralmente o barulho da coruja, ela faz assim, dependendo da espécie. Às vezes até um estalar. Agora os pombos fazem. E geralmente o filme de terror ele coloca uma coruja e um barulho de pombo, né? E é mesmo. Ele lasca a coruja de todas as formas, dizendo que ela é um animal maligno e ainda compara ela com um pombo, que pombo também é como fosse um rato de asa. Bem, Dani, eu queria de antemão agradecer a você, sua participação, a sua história, que é muito bonita. Que você continue nessa jornada, porque eu tenho certeza que você vai conseguir impactar cada vez mais pessoas. E eu acho que todo mundo que nasce com esse dom precisa transmitir. Eu acho que Deus já colocou na terra, ó, você, você e você e você. Vocês vão... Eu vou falar uma coisa que talvez até a galera caia de pau em mim, que hoje em dia na internet não pode falar nada. Mas a turma fala tanto de falsos profetas. Eu acho que os falsos profetas são aquelas pessoas que às vezes enrolam outras pessoas por causa da questão do dogma, da religiosidade. E talvez os verdadeiros profetas que eles vieram, que muita gente fica procurando, são aquelas pessoas que têm o dom da palavra, de falar, de comunicar, de conectar, de interagir e de transformar, que isso é tão importante. Então que você possa promover cada vez mais transformações na sua vida e que não só na sua vida, principalmente na vida de outras pessoas. Tenha certeza que os planos de Deus para você não foram à toa e não foram em vão. Eu acredito muito, André, quando Jesus Cristo falou sobre aquela parábola dos dons, dos dotes, que Deus deu. Ele conta que um chefe deu para cada um uma quantidade de dons e falou, olha, eu vou viajar e cada um cuida do seu dom. E muitos pegaram aquele dote e foi trabalhar e conseguiu multiplicar. Quando o Senhor voltou, ó, o Senhor me deu 3, toma aqui 6. O Senhor me deu 4, toma aqui 8. E teve um que recebeu 1 e guardou, porque ele tinha medo de não conseguir multiplicar. E quando o Senhor voltou, ele falou, ó, o Senhor me deu 1, eu tô devolvendo 1. Ele falou, não, mas eu queria que você multiplicasse. Eu acredito muito que Deus deu dom para todo mundo, Deus dá dote, Deus dá talento para cada um, mas Ele quer que a gente multiplique, Ele não quer que a gente guarde para si e devolva do jeito que Ele deu. Então, eu espero que eu esteja multiplicando o meu talento e que cada um também procure o que tem de melhor para conseguir multiplicar também, porque eu acho que essa é a nossa vocação. E eu tenho certeza que você tá cumprindo com a sua também, tá multiplicando o seu talento, porque ó, só de ter conseguido encostar, eu acho que mudar a mentalidade das pessoas sobre isso é realmente fundamental, como você disse, como você faz, e é assim que a gente constrói um mundo melhor. Que bom. Muito obrigado. E eu vou finalizar hoje para vocês falando uma coisa que veio na minha mente agora, de um cara chamado Rubens Alves. Ele fala sobre a festa das Babetes. Em um dos seus livros, ele era apaixonado por culinária, além da literatura, e ele escreveu um livro que ele fala sobre o piruá. Piruá, que em algumas regiões no Brasil é o milho de pipoca duro, mirrado, que sobra no final. Em algumas regiões diz que piruá é aquela pessoa que não vai conseguir nunca um relacionamento, vai ficar para titio ou para titia. Mas ele sempre trouxe a comparação mostrando essa parte do milho da pipoca com a religiosidade. Com todas as partes. Na Igreja Católica, o processo de transformação, assim como no candomblé também. E ele dizia que imagina uma panela quente, aqueles milhos tudo lá dentro, quando eles achavam que estava tudo acabado, que nada vinha, a temperatura aquecendo e de repente vamos morrer. E eles explodem e viram uma flor branca, linda, brincadeira de criança, que até quem não tem dente consegue comer. E aí a analogia é o seguinte: às vezes na nossa vida, talvez você esteja aí em casa, é preciso a gente passar por fogo. Às vezes o fogo é de dentro, às vezes o fogo é de fora, não importa como é esse fogo. Mas esse fogo ele é importante para que a gente possa se transformar. E a partir do momento que a gente se transforma,
a gente entende que aquele fogo ele foi necessário na nossa vida. Bestas são aqueles que passam pelo fogo e continuam sempre na mesmice. Porque a mesmice é de uma mediocridade muito grande. Porque a partir do momento que você passa pelo fogo e você não se transforma, aí volta a história do piruá. O piruá é aquele milho da pipoca que no final, depois de passar por todo o fogo, ele insiste em não se transformar e a não estourar. E realmente o destino desse aí é triste. Porque é o descarte. Isso aí. Dani, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre ao Recife. Foi show de bola. Vamos brindar. Opa! Valeu, André. Valeu. Valeu, galera. Abraço animal. Até a próxima quinta.